Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir nesta mensagem, Ele que vai nos ajudar a entender, compreender o que Ele inspirou pessoas a escrever. Vamos dizer juntos, bem-vindo Espírito Santo, tenha liberdade, total liberdade de agir em nosso meio e agir dentro de nós também. Amém? Você concorda? Então diga que assim seja. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade e total legalidade sobre a nossa vida, Espírito Santo. Vamos dar essa legalidade para Ele? Amém. Então vamos lá. Esses dias estamos refletindo sobre a ovelha perdida, a parábola que Jesus conta, sobre a moeda, a dracma perdida. Hoje falaremos sobre o filho perdido. Eu quero trazer na sua memória o versículo-chave do início de toda essa parábola, que tem Mateus capítulo 15, que diz assim: Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eu vou usar a própria palavra do Senhor para trazer a resposta sobre essas críticas dos mestres da lei e do fariseu. Aqui em Lucas 19, versículo 10 está escrito: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sim, foi por isso que Jesus veio, para os pecadores, para os perdidos. Então, se você se encontra nessa situação no dia de hoje, como um pecador e um perdido, que se ausentou da casa do Pai, da presença do Pai, foi para longe, que é sobre isso que vamos falar hoje. Ei, Jesus veio por você e veio para te salvar. Ele veio com propósito. Jesus não veio simplesmente por vir. Ele veio com propósito para trazer salvação na sua vida, para trazer restauração dentro de você e no seu lar, para trazer a identidade de filho que você é, meu irmão, minha irmã. Você é o filho, uma filha de Deus. E Ele veio restaurar tudo isso na sua vida. Vamos para a palavra? Porque é ela que vai confirmar, é ela que vai reafirmar tudo isso que você está ouvindo. Amém? Eu quero trazer para você Lucas, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Ei, o pai está dizendo: este filho estava morto e voltou à vida. Porque um filho longe da presença do Pai Celestial, um filho fora da casa, um filho fora da proteção, do amor, da provisão do Pai, é como se fosse uma pessoa morta. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, é assim que a sua vida se torna. Uma pessoa sem capacidade, sem produção, sem sonhos, sem expectativas, sem perspectivas, que é o que aconteceu com este filho quando ausentou da presença do Pai, da casa do Pai. Aqui é o nosso Pai Celestial, é Ele que nos dá tudo isso, a presença do Pai, a companhia do Pai, o amor do Pai nos favorece. E este filho viveu uma tragédia, mas ele usou dessa tragédia para regressar, porque o próprio Pai diz, ele regressou, ele estava perdido e foi achado. Este propósito no qual o filho volta, regressa, há uma recompensa, ele é achado, ele é encontrado, ele não ficou perdido para sempre. Por isso,
Você não vai ficar perdido para sempre, seja você um membro da sua família, alguém que você hoje ora, clama, pede ao Senhor para salvar, para trazer de volta, porque se perdeu, se ausentou, saiu da presença do Pai, porque você percebe na história que é este filho que deixa o pai, é este filho que deixa a casa do pai. E o pai não vai atrás dele, não, o pai espera ele voltar, espera o regresso dele. Este filho, ele pede uma parte da herança, do qual tinha 2. Então ele recebe a sua parte da herança e com o tempo ele vai para bem longe, ele não vai de imediato, ele recebe a sua herança e com o tempo ele vai para regiões distantes. Porque as pessoas geralmente fazem isso. Quando elas saem da presença de Deus, elas vão saem para lugares distantes da visão do Senhor, dos olhares de Deus. E ali elas se entregam como esse filho se entregou, se entrega a meretrizes, a bebedeira, às festas. E aqui diz que ele gastou toda a sua herança de forma irresponsável com os seus amigos. Você percebe que agora ele tem amigos? Na época da bonança, na época da herança, ele tinha os seus amigos, mas depois ele não tem mais nada. Não tem dinheiro, não tem amigos. Está na miséria, não tem amigos. Está na pobreza, está na humilhação, no desprezo, não tem amigos. Você não vê mais encontrar nenhum amigo para este filho pródigo. E o que acontece? Ele vai para uma situação de miséria, de humilhação, porque ele vai cuidar de porcos para comer. E nessa época, para o judeu, porcos é um animal impuro. Quanto mais cuidar de porcos e desejar a comida dos porcos, porque é isso que acontece com ele. Ele vai trabalhar por comida e ali ele não recebe a comida e deseja comer. E quando ele se vê nessa situação de miséria, de humilhação, ele se lembra: ei, os empregados do meu pai, os empregados do meu pai comem com fartura. Aqui está dizendo, os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui, morrendo de fome. Porque na casa do pai, meu irmão, minha irmã, vai ter comida de sobra, a comida espiritual. Muitas das vezes a sua despensa está cheia. Muitas das vezes não falta nada no natural para você, mas a sua vida de miséria está no espiritual. Você dorme e não tem paz, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não tem ânimo, ao contrário, é desânimo, é pânico. Às vezes a sua miséria é a vida espiritual. E quanta comida o Senhor tem para você? Quanta comida com fartura o Senhor tem para você no dia de hoje? Basta você cair em si como este filho pródigo. E aqui diz, caindo em si, ele disse: quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei. Ele decide, ele faz. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. É isso que os filhos perdidos, os filhos que estão fora da presença do pai precisam fazer. Cair em si, dizer, eu porei a caminho e voltarei para o meu pai. E qual é o caminho? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você tem que se pôr novamente nas mãos de Jesus a sua vida. É isso que vai fazer. Jesus é o teu mediador com o Pai. Você precisa cair em si. O teu familiar no qual você ora para voltar para o Senhor vai cair em si. É isso que você precisa orar, Senhor, que ele caia em si, que ele se arrependa, que ele recalcule, que ele veja qual situação que ele se encontra e volte para os teus caminhos. Comece a clamar agora, comece a suplicar, comece a orar por este familiar, por esta pessoa que você deseja que seja novamente achado. Este que estava morto,
que novamente vai ser devolvido a vida a ele, em nome de Jesus. E aqui está dizendo que ele vai e o pai o avista de longe, porque quando você decide, eu vou voltar, eu quero voltar para a presença do pai, eu quero estar com o pai, eu quero estar em comunhão. Neste momento Deus já te olha, Deus já te vê no caminho, meu irmão. A sua decisão já mudou tudo, a sua decisão já atraiu o olhar do Senhor, já atraiu a atenção do Senhor para a sua vida. E ali ele, de longe, seu pai o viu. O pai dele viu e cheio de compaixão, porque o nosso Pai Celestial, ele é movido por compaixão, por misericórdia. E aqui diz que ele é movido de compaixão, cheio de compaixão, correu para o filho. Ele não esperou o filho chegar à porta, ele correu. É isso que o Senhor está fazendo com você hoje. Ele está correndo para você. Você que está decidindo voltar para o Senhor. E aqui diz que ele correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E aí vem o filho arrependido, porque a verdadeira arrependimento, ela tem a confissão. Precisa confessar para o pai o que ele fez. E a verdadeira arrependimento, a confissão. E ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas deixa eu te falar algo precioso aqui. Uma vez filho, sempre filho. Deus jamais vai tirar a tua filiação. Você que está disposto a voltar para o caminho, a estar na presença, porque fora da presença você está morto, fora da vontade, fora da casa do Pai você está morto, é considerado como um filho morto. E aí você voltou à vida, você voltou a ser filho. E ele mesmo não aceitando, dizendo, eu não sou mais digno de ser chamado de filho. E qual que é a decisão do pai? O pai, ele faz o seguinte, o pai diz, ei, depressa, fala para os servos, depressa, ei, rapidamente. É isso que o pai vai fazer com você hoje. É rápido, é depressa. Tragam a melhor roupa, não é qualquer roupa, não uma roupa qualquer, mas a melhor. Porque a roupa representa a justiça de Deus. A roupa representa dignidade, restauração da dignidade. Imagina este homem, devia estar como um trapo, todo sujo, fedendo a porcos, andando pelo caminho, exausto. Mas o pai diz, ei, pegue a melhor roupa, eu quero restaurar a dignidade deste meu filho. É o que o Senhor vai fazer com a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, restaurar a tua dignidade. E ele está restaurando a justiça, porque este filho está se arrependendo. Então ele está restaurando a justiça na vida deste filho, tornando o filho novamente, restaurando a sua posição. E aí ele diz, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo, porque o anel significa autoridade. O anel representa aliança familiar, aliança de filho para com o pai. Ei, você é filho de Deus, há uma aliança. E o Senhor quer restaurar tudo isso na sua vida no dia de hoje. E o Senhor quer colocar o anel no teu dedo, restaurando a autoridade que Ele te deu de filho, restaurando a aliança, a comunhão com Ele. É por isso que é importante você se voltar para o Pai. Ele está pronto para te vestir, Ele está pronto para te adornar com o anel e Ele está pronto para colocar o calçado em teus pés. Ele pede o servo, ei, coloque os calçados em seus pés, porque o calçado, a sandália, era usado somente quem era livre, pessoas livres. Escravos não usavam sandálias, escravos andavam descalço. Isso diferenciava as pessoas livres dos escravos. Enquanto ele estava no mundo, ele era escravo do mundo. Ele fazia o que o mundo queria, mas quando ele volta para a presença do Pai, ele se torna um filho livre.
E o pai faz questão de trazer isso à mente dele. Ei, você agora é livre. Você é um homem livre. Você é o meu filho. E o Senhor está te libertando hoje de vícios. O Senhor está te libertando de medos. E o Senhor está te libertando de confusões mentais. De algo sobre você não se mais saber quem você é, o que você quer fazer, os seus sonhos, os seus propósitos de vida, a sua dignidade, mas Jesus hoje está te restaurando tudo isso. Ei, você não é escravo do mundo, você não é mais do mundo, você não pertence ao mundo. Você tem um pai que te ama, um pai que está à tua espera, de braços abertos para te receber e para te beijar como um filho amado que você é. E então este filho volta para o pai. E o que o pai faz? Faz o que todas as parábolas que Jesus contou aconteceu, festejou. Ele festejou, mas assim como outras pessoas também não vão gostar do seu regresso, não vão gostar que o pai novamente te restaure a posição elevada de filho, de honra, de dignidade, e aqueles vão se chatear, alguns se chateiam com isso. E aqui o irmão mais velho fica chateado, e ele, interessante que ele se põe na condição de escravo, porque ele diz assim: o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. O filho que estava dentro da casa do pai se via como um escravo. E o próprio pai não via ele como escravo. O pai disse: mas quando ele disse: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Quer dizer, você não pegou esse cabrito porque você não quis. Ele é seu, tudo que é meu é seu. Você percebe que aqui também é um ensinamento no qual o Senhor nos ensina que a promessa está disposta, a promessa já foi entregue a nós e a gente não recebe porque não quer, porque a gente se acha escravo enquanto nós somos filhos. Nós herdamos uma herança, mas estamos mendigando um cabrito a Deus. E o Senhor tem mais do que um cabrito, o Senhor tem um rebanho inteiro para você e para mim. Nós estamos pedindo, esperando que Ele nos dê um cabrito, porque em momento algum Ele pede um cabrito para o Pai. Mas Ele diz: você não me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos? E o Pai diz: mas tudo que eu tenho é seu. Ei, você não acessou porque não quis. Está aí. É livre, você é livre, você não é escravo, você é livre, você poderia ter pegado qualquer animal do rebanho. E é isso que eu entendo nessa parábola também. E é isso que o Senhor está falando para você. Talvez você hoje não é um filho perdido, você não saiu da presença do Pai, você não saiu da casa do Pai, você não saiu do olhar do Pai, do aconchego, mas você tem se comportado como um escravo, esperando que o Senhor dê para você um cabrito, enquanto o Senhor tem para você um rebanho inteiro. Então o que eu digo para você é: vai até o seu Pai, o teu Pai celestial, um Pai que é cheio de compaixão, e peça a Ele: Senhor, Deus Pai, dai-me acesso a esta herança, dai-me acesso a esta promessa que o Senhor tem para mim. Ei, haja como um filho no dia de hoje. Ei, haja como um filho. Tome posse da tua herança, mas não haja como filho pródigo, irresponsavelmente, que quando recebeu a parte dele foi gastar de forma inapropriada, inadequada. Quando o Senhor te der uma parte da tua herança, ei, saiba agir com sabedoria, saiba agir com temor, sabendo que o Senhor está olhando para você e vendo toda a tua administração, tudo que você está fazendo. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te abençoar. Então administre, faça tudo com responsabilidade. Amém? Há uma palavra maravilhosa, essa parábola do filho pródigo, ela tem tanto nos ensinar, que se amanhã eu trouxesse ela novamente, ela poderia ser aplicada em outras áreas da nossa vida. Mas o Senhor está dizendo para você: você, filho perdido, cai em si,
Volte para o Pai, porque longe do Pai você está morto, você está perdido. E você, filho, que está na casa do Pai, não haja como escravo, mas haja como um filho herdeiro, herdeiro de promessas, herdeiro de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. Ele não tem um cabrito, ele tem um rebanho inteiro. Amém? E nunca se chateie com quem o Senhor regenerar. Nunca se chateie com o outro filho que o Senhor abençoar. Porque imagina que eu e você, em alguma situação da nossa vida, quando deparamos com essa parábola, a gente pensa, ele vai restaurar tudo com este filho que perdeu toda a herança? Não é verdade? Quantas vezes ao ler essa parábola eu fiquei tentada a pensar assim, como pode? Ele vai restaurar um filho que foi irresponsavelmente? Mas eu estava agindo como este filho mais velho, esperando que ele castigasse, que ele não desse mais nenhuma parte para este filho. Mas muitas das vezes esse filho perdido é eu e você. E quando somos nós? Nós queremos misericórdia, não é verdade? Nós queremos compaixão. Então é assim que devemos agir com o outro, tendo compaixão, tendo misericórdia, e saber que se o Senhor está restaurando, saber que o Senhor está abençoando, é porque o Senhor sabe o que faz. Porque de fato houve um arrependimento genuíno. Amém? Então é isso, filho perdido, volte para o teu pai. E é isso, filho, que você não se perdeu, mas se acha como escravo, age como escravo. Ei, ele tem muito mais para você, muito mais. Amém? Vamos ficar com esta palavra maravilhosa no dia de hoje? Vamos orar ao Pai, trazendo a nossa consciência, uma identidade de filho, no qual Ele vestiu, nos restaurou com dignidade as nossas vestimentas. Ele nos deu autoridade, fez uma aliança conosco, restaurando, nos dando um anel e nos colocando em liberdade, o símbolo da sandália. E a mensagem, a sandália também representa a palavra de Deus, porque nas armaduras fala que ela é o evangelho da paz, ela representa o evangelho, os calçados representam o evangelho da paz. Então é isso, vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pela tua palavra, mais um dia. Mais uma oportunidade de receber, Senhor, esta mensagem dos céus. Muito obrigada porque o ensinamento de Jesus, através da crítica destes fariseus e mestres da lei, está até hoje nos ensinando, meu Pai, como identificar quando estamos perdidos em outras pastagens, perdidos no mundo ou perdidos dentro da nossa própria casa. Pai, Senhor, que esta parábola venha entrar no nosso coração e nos fazer refletir. Refletir, Senhor, se estamos perdidos mesmo. Fazermos refletir se temos agido como filho pródigo, se temos agido como esta ovelha que se ausentou das demais. Se estamos, Senhor, como esta mulher que perdeu uma dracma dentro da sua própria casa. Se estamos agindo até mesmo como este filho, que sendo filho, tinha a mentalidade de escravo, buscando no pai um cabrito, enquanto o pai tinha todo um rebanho. Senhor, que a nossa mente seja renovada no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor renove a nossa mente, renove a nossa identidade, renove a nossa posição, renove o nosso lugar de honra, de filho, de dignidade. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos acessar toda a herança que o Senhor tem para nós. Dê-nos junto com essa herança, dê-nos junto com essa promessa a sabedoria para administrar, para lidar, para, Senhor, cuidar daquilo que o Senhor confiar em nossas mãos. Que sejamos diligentes, Pai, não irresponsáveis como filho perdido, mas diligentes naquilo que o Senhor confiar em nossas mãos. Em nome de Jesus. Assim eu oro ao Senhor
crendo que o Senhor está ouvindo. Eu peço pela vida do meu irmão, pela minha irmã e por toda a nossa família. Onde houver uma ovelha perdida, onde houver uma dracma perdida, onde houver um filho perdido ou uma mentalidade de escravo, que seja alcançado pelo Senhor no dia de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, através desses compartilhamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você recebe essa palavra? Então, compartilhe essa mensagem, encaminhe para outras pessoas, para outras famílias, para outros lares. Em nome de Jesus, e por cada ato que você fizer de bondade para este canal, para o reino do Senhor, que Ele te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da tua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.